Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar um assunto rápido, curto. Nós vamos falar sobre as taxas. Vamos falar sobre taxas. Beleza? Por que taxa? Primeiro, que taxa cai em primeira fase do exame de ordem, cai em concurso público. E a gente vai ter agora a prova de exame de ordem a 1º de dezembro, né, no finalzinho, daqui menos de um mês. E também é um outro assunto que tem um bom tempo que não rola em petição aí de segunda fase do exame de ordem. Beleza? Então vamos lá, é rapidinho, jogo rápido, que é taxa. Primeira coisa, taxa é competência comum. Como assim comum? Quem é que pode instituir as taxas? Qualquer ente federativo, a União Federal pode, os estados podem, Distrito Federal pode e os municípios podem. Então, os 4 entes federativos podem instituir as taxas. Os 4, é os 4. Fechou? Continuando. O conceito de taxa está no artigo 145.2 da CF, 145.2 e no 77 do CTN. O que você tem que saber? Vou estudar para a primeira fase, só o 145.2, basta. Vou estudar para exame de ordem, segunda fase, também só o 145.2, mas só com um detalhe importante. Quando você for falar do tópico do direito, a ofensa, tem que falar da taxa aqui nessa bodega, você vai fazer o quê? Você vai falar do 145.2, como eu sempre falo, se possível transcreva o 145.2 e cite o 77 CTN. De novo, a redação é idêntica dos dois artigos. No 145.2, 2 pauzinho, e do 77, a redação é a mesma. Só que eu quero que vocês façam o quê? Na segunda fase, você transcreva, você se baseia, fala bastante do 145.2 e finaliza. Tal disposição, tal evidência também é transcrita e disposta no artigo 77 CTN, beleza? Vamos ao conceito que é babinha. Primeiro, as taxas eu posso classificar, devo classificar, eu conceituá-las com tributos vinculados, São vinculados a alguma coisa. Ele tem uma uma bodega de uma contraprestação estatal. Como assim contraprestação estatal? Você, teu celular, você tem um celular pós-pago aí, para você ter o serviço, você paga para ter o serviço, ou seja, você tem uma contraprestação, há uma contraprestação, ou seja, você paga para receber o serviço. Olha aqui, ó, contraprestação é um tributo vinculado a alguma coisa. No caso das taxas, é vinculado sempre a uma atividade estatal, é sempre vinculado a uma atividade estatal posta ao contribuinte. O Estado, o ente federativo, faz algo em troca do recebimento da taxa. Não é simplesmente, paga esse negócio aqui. Não é igual imposto. Não é igual imposto. Basta praticar o fato jurídico, já tem que pagar. Taxa não. O Estado executa alguma coisa, vamos falar já. Em contrapartida, o contribuinte remunera, paga aquela alguma coisa. Ou melhor, ele remunera essa alguma coisa. A taxa tem um conceito para remunerar. Ela vai remunerar. Vai bancar essa coisa, esse trem que nós vamos falar já. Beleza? Então, conta prestacional ou tributo vinculado, sinônimos. Beleza? As taxas, elas podem ser divididas em duas taxas. Eu tenho taxa de serviço e taxa de poder de polícia. Taxa de serviço e taxa de poder de polícia. Taxa de serviço, que é o que... essa bodega caceta, exame de ordem, toda hora cai. Falou de taxa, muito difícil, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil cair taxa de poder de polícia. Normalmente o conceito que cai é taxa de serviço, beleza? O conceito que eu falo, obviamente, é no 145.2, copiado, transcrito no 77. Eu vou compactar, para não ficar um vídeo cansativo, um vídeo muito longo, tá bom? Primeiro, o serviço não é qualquer serviço público. Tem que ser serviço público. Serviço privado não entra no conceito. É serviço público. Tem que ser serviço, não é que serviço que é executado pelo Estado. Ignora isso. O serviço tem que ter a natureza pública. Ele tem que ser público. Beleza? Fora ser o serviço público, a redação é bem clara. Fala que o serviço público tem que ser específico e divisível. Específico e divisível. O que é específico? Específico quer dizer o quê? Não podem ser serviços gerais. Tem que ser um serviço determinado, um serviço único, um serviço pré-determinado. Por exemplo, segurança pública é um serviço o quê? Geral, não é um serviço específico, não é algo detalhado. É geral. Serviço, saúde. Saúde artigo 6º da Constituição elenca a saúde também como um direito social. Ou seja, um direito prestacional, serviço, obrigação de fazer. Mas o que engloba a saúde?
Porra, meu, tem SUS, tem vacina, tem meta, tem o cacete A4, ou seja, é muita coisa, é um serviço geral e não específico. Por exemplo, saneamento básico é um serviço geral, diferente da coleta de resíduo, que é a taxa do lixo, a antiga taxa do lixo. Perceba, o serviço é específico, coleta, e não um serviço geral de saneamento, que pode pegar tratamento de água, entre outras coisas. Então o serviço tem que ser específico, sempre serviço específico, beleza? Além de ser específico, tem que ser um serviço divisível. O que é um serviço divisível? Baba. Serviço divisível é aquele que eu consigo, isso que cai bastante no exame de ordem. Eu tenho que conseguir identificar o usuário. Quem é o usuário do serviço? Eu tenho que saber para quem eu estou prestando, eu tenho que identificar. Por exemplo, taxa de iluminação pública. Pô, tá noitão, quem tá lá fora? Quem tá com poste nova luz na cabeça? Você não sabe. Se você não sabe, o ente federativo não sabe. Então ele não consegue identificar. Se não identifica, o serviço é indivisível. Não passivo de tributação via taxa. Para ser taxa, o serviço tem que ser divisível. Tem que conseguir identificar todos os usuários. Tem que ser passivo de identificação dos usuários. Sempre eu tenho que identificar o usuário. Sempre. E a taxa tem que ser taxa o quê também? A taxa tem que ser efetiva ou posta ou serviço posto à disposição do usuário. Vai ficar mais fácil. O contribuinte tem que usar o serviço, ele usa o serviço, ele vai usar o serviço, ou ele não usa, mas ele abre a porta, o serviço está à sua disposição. Então ele vai ter que pagar. Então presta atenção, tem serviço que eu provoco para funcionar, que são a modalidade efetiva, você provoca, emissão de passaporte, você vai até lá e perde o passaporte, por isso que é efetiva, ou a antiga taxa do lixo. Você abre a porta da sua casa, o caminhão está passando, ele está passando, ou seja, foi colocado à sua disposição sem a necessidade de você provocar, sem você ter provocado. Então, o serviço público é um serviço público específico, um serviço determinado, divisível, identificar o usuário, o contribuinte, efetivo, o contribuinte está usando, ou colocado à sua disposição. O contribuinte não está usando, mas não precisa de provocação para o serviço ser prestado, beleza? E por fim, eu tenho taxa de poder de polícia, que está no artigo 78 CTN, um conceito básico, bem compacto de poder de polícia. O poder de polícia ele vai sempre acontecer quando o Estado estiver delimitando um direito seu para te fiscalizar. Te fiscaliza e delimita um direito seu. Você não vai construir sem a aprovação da planta genérica, né? O ABITS, por exemplo, tá? Então, toda vez que o Estado for executar uma fiscalização administrativa, for executar uma fiscalização e delimitar direitos, está fiscalizando, ele pode cobrar por essa efetivação. Então, para ficar mais fácil, eu cobro a taxa pelo exercício regular do poder de polícia, não só o poder de polícia. Onde eu quero chegar? O poder de polícia tem que ter sido executado para poder remunerar. Não existe não existe poder de polícia colocado à sua disposição. Perfeito? Não existe colocado à sua disposição. Eu tenho que fazer o quê? Olha, eu vou analisar a planta genérica para você construir, aí eu te cobro. Perfeito? Então, o poder de polícia só pode ser cobrado via taxa quando tiver o quê? O regular exercício do poder de polícia. Regular exercício do poder de polícia é a própria efetivação, a própria fiscalização. Ok? E o último, para matar, cai algumas vezes na segunda fase, não duvido que caia, que é muito simples. O que eu vou falar está no 145, parágrafo 2º da Constituição. 145, parágrafo 2º. A redação fala o seguinte: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. As taxas não poderão ter base de cálculo de imposto. Meu, mas que bodega, que negócio louco é esse? Fácil. Onde incide um imposto, não incide uma taxa. Onde incide um imposto, não incide uma taxa. Pelo fato de você ser proprietário de imóvel, não pode incidir uma taxa sobre a propriedade. A taxa do lixo, ela incidia antes sobre a produção de lixo, né? Então, aonde incidir? Sobre a sua renda. Sua renda pode ser tributada via imposto, porque tem imposto de renda. Ela não pode ser taxada via taxa. Não pode ser tributada via taxa. Por quê? Porque já existe um imposto incidindo lá. Onde incide um imposto, nunca incide uma taxa. Beleza? Incide um imposto, não incide uma taxa. Fechou? Se tiver dúvida, só dá um alô aí. Um abração.